Para marcar os mais de 40 anos de atuação política, o deputado federal Daniel Almeida, do PCdoB pela Bahia, que também comemora 70 anos de vida, lança amanhã o livro Daniel Almeida, Trajetória de um Brasileiro Socialista. A obra revisita momentos marcantes da atuação do deputado, além de reforçar o legado de luta e compromisso social que guia a vida pública. O deputado federal Daniel Almeida está conosco e é com ele que a gente conversa agora. Prazer recebê-lo. Parabéns pelo aniversário, pelo lançamento do livro. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia, Jefferson. Bom dia, nosso amigo Ernesto, Paulinho. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, falando um pouco dessa trajetória. Chegar a 70 anos é uma coisa que a gente deve celebrar e nós estamos procurando celebrar, mas eu não estou achando que estou no meio do caminho, né? Vamos continuar nessa trajetória. 50 aí tá bom pra caramba. Agora a gente está vivendo muito mais, está no meio do caminho. Eu estava brincando porque no dia que eu completei o aniversário, foi 21 de janeiro, né? Aí eu fiz um videozinho fazendo atividade física que eu faço sempre para me manter em forma, né? Aí o Otto Alencar, que é muito moleque, né? Como se diz lá no interior. Aí ligou para mim e disse: Daniel, você é um mentiroso. Eu digo: que história é essa? O Otto me ligava para falar um negócio desse. Você é mentiroso? Como é que você conta uma mentira dessa? Eu disse: o que foi, Otto? Você fica dizendo aí que tem 70 anos, eu vi um vídeo, você tem 70 anos, coisa, você é gato, rapaz. Falsificou a idade. Eu disse: e você que tem 77, tá bem pra caramba, Otto também tá muito bem. Verdade. Né? Então, aliás, o Otto rejuvenesceu na política, né? Tava fora, parecia que estava esmorecendo, quando voltou, o cara rejuvenesceu. Mas esse é um elixir, anima todo mundo. É, né? Isso aí que te mantém assim? Talvez, viu? Eu não descarto essa possibilidade não, mas tem alguns bons exemplos, né? A gente lembra do ACM, fez uma cirurgia cardíaca grave e tal, ele estava meio em baixa na política. 88 mais ou menos, 88, 89 por ali. Aí quando ele ganhou a eleição em 1990, rejuvenesceu. Alguns diziam: ele vai ganhar, mas não vai conseguir governar. Porra. E ele governou muito tempo e o mandato dele e de outros só decaiu quando perdeu a eleição para Jacques Wagner em 2006, né? Verdade. E nós temos o exemplo de João Duval, que está aí, vivinho. Verdade. Também era assim, né? Estava já aparentemente debilitado, ganhou a eleição para o Senado em 2006 e ficou 8 anos bem lá no Senado e continua vivo, muito ativo. Então a política dá esse ânimo às vezes para a gente continuar, que a gente acaba tendo a responsabilidade de representar muita gente. Tem uma aposta que os eleitores fazem, né? Quando vota na representação que atribui a nós, né? Eu acho que isso também estimula um pouco. E o desafio fazer a coisa com prazer, né, Jefferson? E o desafio de manter a cabeça saudável, porque eu penso que na sua condição também é pressão para todo lado, né? É muito, muito forte. E o padrão da pressão também vai se alterando. Como você se adaptar a cada momento, a cada circunstância, né? Eu comecei mesmo a fazer política em 1982. Foi quando eu disputei a minha primeira eleição para a presidência do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Têxtil. Em 1988 eu disputei a primeira eleição para vereador em Salvador. Desse tempo para cá, o jeito de fazer política, o ambiente da política se alterou profundamente. Vocês sabem disso, né? Ali na Câmara dos Vereadores, nos primeiros mandatos como deputado federal, nós tínhamos um ambiente de convivência harmoniosa, das diferenças serem tratadas com cordialidade, com respeito, com aprofundamento dos debates. Eu tive a oportunidade de cobrir a Câmara Municipal na época em que você era vereador. Época da elaboração da Constituinte Municipal, da Lei Orgânica do Município, início dos anos 90. Foi promulgada em 1990. Foi promulgada em 90, exatamente. Terminou a promulgação, tão logo foi promulgada a Constituição Estadual, a Câmara começou a elaboração da Lei Orgânica do município na época, não foi? E você estava nessa época. Eu tive a honra de estar lá, exatamente. Sim, participei ativamente. Maravilha. Pois é, você aí aos 70 anos, mais de 40 anos de vida pública, vida
política. O que te motiva a continuar atuando nessa área? O que você deixou, não fez ainda e pretende colocar no seu radar ainda aí pela frente? Eu acho que a cada momento os desafios vão aparecendo, você tem que se adaptar às circunstâncias. E eu, como o Ernesto sabe, eu sou vizinho dele, lá nasci em Mairi, ele é de Ipirá. Isso, né? Mas não come esse H. Isso é uma história da rivalidade de Ipirá com Mairi. O pessoal do Caboronga não podia ir lá no 7 de setembro em Mairi, nem o 7 de setembro em Mairi podia ir no Caboronga, porque tinha muita rivalidade. Mas, então, a gente tem sempre esse espírito assim de estar atuando, esse desafio de construir caminhos novos. Eu sempre sonhei com a construção de um Brasil desenvolvido e de uma sociedade livre. Eu me motivo ideologicamente, politicamente, pelo pensamento, pela filosofia, a identidade ideológica com o socialismo. O livro fala um pouco sobre isso. Eu acho que é uma ideologia, uma organização social generosa que busca incorporar todas as pessoas no processo produtivo e distribuir o resultado da produção para todos os seres humanos. Eu tenho um sentimento humanista muito forte, acredito nisso e sempre entendi que esta não é uma batalha única, é uma batalha permanente, é uma longa trajetória para construir esse caminho. E a cada momento, a cada conjuntura, nós temos que nos adaptar e não parar de apostar nesse caminho. Para a realização pessoal, mas para a realização da sociedade como um todo, dos nossos dos anteriores a nós, dos que estão chegando, dos filhos, enfim. Então, é isso que me motiva, né? Achar que eu estou fazendo a minha parte nessa trilha, naquilo que eu acredito. O livro, ele explora momentos marcantes da sua trajetória política. Daniel Almeida, trajetória de um brasileiro socialista. Por sinal, capa belíssima. Tem algum momento difícil da sua trajetória que você queira compartilhar conosco e que não seja tão amplamente divulgado? Olha, ele é um pouco assim... O menino que nasceu na fazenda Caldeirão Cercado, lá no interior de Mairi, fica a 30 quilômetros da sede do município, ficou lá até 12 anos de idade, só me desloquei para a sede do município já com 12 anos, quando me matriculei numa escola formal, portanto fui alfabetizado aí nessa trajetória. Depois saí de Mairi para vir para Salvador, já com 18 anos de idade, com um certo atraso na grade curricular, né, para também pensando em estudar aqui em Salvador, porque lá não tinha segundo grau, e voltar para o interior, a identidade com a roça. Então, nessa trajetória, aí cheguei aqui, comecei a estudar na Escola Técnica Federal da Bahia. Mas tinha que trabalhar também, né? Era uma grande escola, meu pai, agricultor familiar, reclamava muito que eu não podia manter os meninos aqui, tinha eu e um outro irmão que já morávamos aqui, aí tinha que entrar no mercado. E a escola técnica era uma porta aberta para ir trabalhar no polo petroquímico de Camaçari. Foi o que aconteceu em 1977, eu fui para lá, trabalhar no polo petroquímico de Camaçari, onde sou funcionário até hoje, viu? Meu contrato está suspenso, mas no dia que eu deixar de ser deputado, eu vou bater lá na porta da fábrica. Então, nessa trajetória, acho que teve alguns momentos assim difíceis. Um deles foi quando eu saí da roça para ir morar na cidade. Eu e meu irmão, ele tinha 14, eu tinha 12 anos. Nós dois morando numa casa, não tinha telefone celular, a energia apagava 10 horas da noite, porque era uma energia de motor lá na sede do município. Então, viver assim, isolado dos pais, da mãe, dos irmãos, durante 2 anos, tendo que levantar cedo, fazer o café, preparar a comida e tal, foi um momento assim difícil. Eu achava que era, nos primeiros momentos, dá para suportar isso, era muito difícil mesmo, né? Depois, um outro momento assim difícil foi quando eu comecei a atividade sindical e teve uma greve geral para contestar a ditadura militar. A ditadura militar já estava se esvaindo em 1983. Ernesto se lembra disso. Isso foi quando praticamente iniciou a sua vida pública. Eu tinha me elegido presidente do sindicato em 1982. Tomei posse no dia 15 de março de 1983, na presidência do sindicato. E em junho tinha essa greve geral.
E eu me meti nisso com muito empenho. Era, vamos dizer assim, vamos derrotar mesmo, vamos derrubar a ditadura militar. Enterrar a ditadura militar. E eu fui preso. Fui preso, enquadrado na lei de greve, na lei de segurança nacional. Fiquei 2 dias na casa de detenção. Ali foi um momento, assim, de muita tensão, de desafio. Depois de passar por essa etapa lá em Mairi, né, e sobreviver. De ser preso. Depois de ser preso no início de uma experiência eleitoral que eu não imaginava fazer, essa possibilidade de ser dirigente sindical não passava pela minha cabeça, foi a circunstância que me levou a isso. Ser preso e sair da prisão e continuar foi também um momento assim desafiador, que marcou muito aqueles momentos, né? Isso tudo eu contei muito com a família, no caso do período que eu saí de Mairi, com amigos que a gente conseguiu formar. E no caso da atividade política foi o meu partido. Eu já era afiliado ao PCdoB, o partido único ainda da minha clandestino, vida. Ainda estava na semi-clandestinidade. Nós já estávamos começando a trabalhar a ideia de legalização. Já não tinha mais o bipartidarismo, né? Mas ainda estava... Exatamente. Ainda tinha restrição para os partidos comunistas. O Partido Comunista tinha restrição. Só veio a ser legalizado em 1985. Então, em 83 ainda tínhamos... Estavam na batalha de aparecer com a ideia da legalização. Nós atuávamos no chamado... no MDB, que tinha um grupo que era chamado os Autênticos. Os Autênticos do MDB. Os Autênticos Os Autênticos do MDB. O MDB era uma grande frente política, né? E tinham várias correntes, vários agrupamentos dentro do MDB. Nós éramos os Autênticos. Aliás, isso é histórico no MDB, né? Chico Pinto, Haroldo Lima, Valdir Pires, que quando... Eu falo essas várias correntes dentro do mesmo partido. Então é uma grande frente. Tanto o MDB quanto o PT funcionam um pouco assim. Tem várias partido frentes. De frentes, de correntes, de grupos, né? Então foram assim, eu destaco também no livro esses 2 momentos. Esse deslocamento na minha infância da roça para a sede do município e esse fogo aí cruzado, esse enfrentamento da greve de 1983. Mas a solidariedade que nós tivemos naquele momento, eu fiquei 2 dias na casa de detenção, passei pela Polícia Federal, fui para a casa de detenção. E quando eu saí tempo guardado, né? Foi pouco tempo. Não deu nem para torturar, não experimentou nem um pauzinho de arara, uma cadeira do dragão, nada disso. Não. Foi nesse período, já tinha uma sensibilidade por parte de alguém que comandava a casa de detenção, já sabia que tratar a política tinha que ser uma forma diferente, mas quando a gente saiu dali foi um abraço generoso da vida política. Estavam lá vários deputados, o movimento sindical todo, juvenil, era uma coisa grande. Poxa, isso aqui é forte, isso aqui tem... Né? Você nem imaginava que ia ter uma repercussão dessa. E eu fui naquela oportunidade, Ernesto, o único presidente do sindicato que foi preso. Eram mais estudantes, gente da luta de bairro, e eu acabei sendo preso lá no Polo Industrial de Camaçari, na porta de uma fábrica. No lugar... Não podia ter outro lugar para te prender, né? Ficou simbólico isso, né? Ficou simbólico. Agora, teve essa greve, você vivenciou também o famoso quebra-quebra, né? Uma série de... E mais tarde a revolta do Buzu, você ainda era vereador na época. Era revolta vereador. do Buzu, né? E você fez uma referência nesse instante a esse momento da política que a gente está vivendo hoje, né? Com essa trajetória de quem começou e se expôs, inclusive, ainda na época dos tempos mais duros da ditadura, embora já estivesse declinando, mas é bom lembrar que nessa fase de distensão tinha também um grupo dentro das Forças Armadas, dentro do governo militar, que queria o contrário, que queria dar uma virada de mesa e recrudescer, né, de voltar ao período mais cruel da ditadura, né? Mas mesmo quem viveu naquela época e está vivendo hoje, você diria que é mais fácil ou mais desafiador fazer política hoje, o mais difícil, considerando esse clima que existe hoje entre quem pensa diferente? Você falou, quem pensava diferente, a gente tinha uma convivência civilizada e tal, com mais ou menos tensões, mas eu imagino que nem de longe o que acontece hoje, né? Na Câmara dos Deputados, por exemplo, é uma coisa horrorosa. É isso mesmo, Ernesto, você tem razão. Eu me sinto mais desconfortável hoje, mais preocupado hoje.
porque naquele tempo nós tínhamos clareza dos nossos objetivos. Nós tínhamos a ditadura militar, ela tinha uma cara, tinha uma identidade, tinha um conteúdo, e nós lutávamos pela democracia. E acreditávamos muito que o movimento social, os trabalhadores, teriam um protagonismo grande, como teve. O Lula surgiu daí e está aí na vida política ainda hoje, né? Mas o debate se dava em torno de mérito das coisas, de conteúdo das coisas. Você tinha diferenças e debatia essas diferenças. Hoje não é assim. Hoje tem um grupo de pessoas que é contra tudo, mas não propõe nada para o lugar. Eu sou contra o sistema, sou contra e tal, ataques, mas o que é que você propõe para a sociedade, para organizar a sociedade? Não tem nenhuma clareza sobre isso. E as pessoas desprezam o debate sobre mérito das matérias e vai só para a agressão, para o ataque, para o ódio, para a fragmentação. Ninguém vai lá debater grandes o temas. Adversário, né? Agora, esse dado de realidade hoje, Daniel, tem um componente também geracional e, ao lado dele, esse elemento novo do debate político, que é a internet e as redes sociais. Então, tem parlamentares experientes com vários mandatos, como você, como Lídice, que é uma das que tem, talvez seja a deputada com mais tempo de mandato, não sei. Mas tem Jandira Fegali também, já deve ter, acho que vai fechar 7 mandatos, né? Essa geração que viveu esses tempos bicudos da ditadura, tem uma história bonita como a sua, está em condições de enfrentar essa turma, por exemplo, que tem como expoente aí, que ficou muito mais evidente agora, o Nicolas Ferreira, pode dizer um garoto, não é um garoto, é um homem de 20 e poucos anos, acho que vai fazer 30 anos agora, ou precisa ter também desse campo que você representa da esquerda, também uma outra geração que tenha capacidade de fazer esse enfrentamento mais de igual para igual. E eu te pergunto, você tem estômago ainda para certos debates que acontecem na Câmara, nesse nível que você falou aí? Eu acho que a gente não deve perder a esperança, não deve se desanimar, não deve se sentir fora da batalha, né? Mas a necessidade da atualização é evidente. Todas as gerações têm seus desafios e é preciso que a turma que está chegando tenha também espaço, tenha lugar para se pôr, se colocar, utilizar os métodos mais atualizados para fazer o enfrentamento. Eu penso que nós, no campo da esquerda no Brasil, estamos devendo isso à sociedade brasileira. Não é um problema só do Brasil, isso é um problema no mundo inteiro, esse método que está acontecendo nos Estados Unidos agora, vai ter eleição na Alemanha, está uma preocupação muito grande, na França você viu o que aconteceu já nas últimas eleições, então é um problema mais geral. O papel das redes sociais, das big techs, das grandes fortunas que essa estrutura de plataformas de comunicação, de rede social tem produzido para o mundo, isso tudo é muito preocupante. É um problema, portanto, global, mas que no Brasil isso se reflete de forma muito intensa. E eu acho que nós não podemos sair da trincheira. Os que já acumulou experiência não podem sair da trincheira, mas não pode achar que dará conta de fazer esse enfrentamento para agora e para o futuro se nós não fizermos um processo de renovação. A esquerda brasileira tem que se sentir desafiada a fazer isso. Uma atualização de pessoas, de método de fazer política, de aprender a utilizar esse mecanismo das redes sociais, né? Tudo isso eu acho que precisa passar por um processo de atualização. Me incomoda muito. Você defende também a renovação de quadros. De quadros também, de lideranças, né? A abordagem dos problemas atuais, eles serão mais fáceis de serem compreendidos, de serem enfrentados pela geração que está agora, a geração digital, que já nasceu. O que eu consigo compreender, absorver da utilização das redes sociais não é o mesmo padrão, não é o mesmo perfil, não é na mesma velocidade que meus filhos, né? Sim. Atualmente, então nós precisamos fazer isso. Eu bati um papo longo com Jandira Fegali, que é uma grande deputada também do seu partido, também do PCdoB do Rio de Janeiro. Jandira, você falou que está no 7º mandato, né? Ela teve um intervalo que ela foi secretária de Cultura lá ela no Rio de disputou Janeiro. o Senado, perdeu o Senado e ficou fora Só até cobrei aqui do Zé Disseu. Zé Disseu entrou
de voador ali para eleger o Dornelles e não permitiu que Jandira fosse eleita. Mas conversando com ela, ela disse, deu para mim. Tem gente que duvida que ela não vai se apresentar para mais uma legislatura, mas ela disse, estou fazendo outros planos, vai fazer um doutorado, está escrevendo um livro também sobre a trajetória dela, etc. Quais são os seus planos depois do mandato que se encerra em 2026? Você pretende disputar mais um mandato? Você vai colocar essa tua experiência na fundação do partido? Enfim, o que está no seu horizonte? Vai continuar essa trajetória de luta parlamentar? Provavelmente sim. A Jandira conversa muito comigo, eu tenho profunda admiração por ela. Incrível. É uma pessoa extraordinária e ela tem dito isso, olha, eu posso fazer muitas outras coisas dentro do partido, na sociedade, na área da cultura, e é verdade, ela tem realmente uma capacidade extraordinária. Na minha trajetória, eu acabei me envolvendo muito com a organização do partido, onde eu fui presidente em alguns momentos, né, e a atividade parlamentar. Eu sempre defendi renovação, não dá para ficar no mesmo lugar a vida toda. Em 2018, quando eu fui eleito para o 5º mandato, eu disse, eu vou encerrar aqui. Eu me propus a colocar o nome para ser candidato a governador. O mandato do governador Rui se encerrava, não tinha um cenário aberto. Sim. Ele me coloca meu nome aí, se deu certo, deu, se não deu, a gente vê outra coisa. Projeta uma outra liderança. O partido entendeu, mas achava que tinha dificuldade, que era um risco abrir mão de um mandato que tinha recebido uma grande votação, enfim, tinha que preservar os espaços. Eu disse, tá bom, eu vou para mais um mandato em 2022. Fui para o mandato 2022 e disse a mesma coisa. Nós vamos encerrar em 2022, vamos construir um outro caminho. A ideia era, vamos ver se aposta numa candidatura ao Senado. Só que o funil para o Senado ficou muito apertado. Ih, né? Agora então, hein? Agora então, né? É pouca vaga para quadros de muito prestígio na Bahia, todos com muita legitimidade. Aí não tem espaço para a gente falar no Senado. E o partido vem e diz, olha, você tem uma base eleitoral muito sólida, muito segura. A minha média de votos na Bahia nas últimas 4 eleições é 120 mil votos. Né? Então, você abre mão de uma candidatura assim para construir uma candidatura nova, é possível, mas tem um certo risco. Nós somos uma bancada pequena, precisa ter essa estabilidade. Então, há um encaminhamento para mais um mandato de deputado federal. Não é o que eu gostaria não, mas é o que está posto na realidade atual. Você não foi experimentado na majoritária ainda, mas quem sabe, tem tempo, né? Com esse vigor, tem tempo ainda. Mas tem que construir logo. 2025 você planta para colher em 2026. Se não plantar direitinho agora, não tem jeito de colher lá na frente. Voa, não é isso? Daniel, estamos conversando aqui com o deputado federal Daniel Almeida, que é do PCdoB pela Bahia. Para a gente encerrar, Daniel, você é um socialista declarado, não é verdade? E você acha que é possível conciliar os princípios socialistas com esse mundo cada vez mais globalizado e cada vez mais capitalista? Até peço para você aproveitar a oportunidade para esclarecer o que é, na verdade, o socialismo. A gente viu agora, na posse do presidente Donald Trump, ou antes, um pouco da posse, aquele Steve Bannon, que é um porta-voz dos ultradireitistas, visto como um porta-voz mundial da direita, recebendo lá Eduardo Bolsonaro. Mas o pai dele não veio porque os comunistas lá no Brasil não quiseram, não deixaram. Tem uma confusão, às vezes, no ar sobre o que é o comunismo, o que é o socialismo. E nesse mundo cada vez mais capitalista, mais globalizado, explica aí como é que esse princípio se situa e o que ele representa, na verdade. Olha, Jeff, aí daria alguns programas, né, para a gente falar sobre isso, mas eu penso que a humanidade vive uma crise profunda de toda a ordem, climática, civilizacional, de violência, de intolerância, de conflitos, de insatisfação generalizada. As desigualdades se aprofundando a cada dia mais, os mais ricos ficando muito mais ricos, mais pobres ficando muito mais miseráveis, né? E essa é uma sociedade, portanto, de conflitos de toda a ordem. E eu acho que esse não é um caminho para a humanidade. É possível organizar a sociedade para um outro modelo. É um modelo que leva em conta o ser humano,
que leve em conta o equilíbrio com o ambiente, que leve em conta a distribuição da riqueza. Nós já somos capazes de produzir todos os bens materiais para atender às necessidades básicas de todos os 8 bilhões de seres humanos da Terra com muito conforto, para ninguém ter dificuldade de ter acesso aos bens materiais para uma sobrevivência, uma vida digna. E por que isso não acontece? É a política, a organização da sociedade que não permite isso, que valoriza muito o ter, né, e não o ser. Então, eu acredito muito que as ideias que o socialismo prega de produzir coletivamente, distribuir coletivamente, valorizar o ser humano, essa ideia, essa ideologia, essa filosofia, esse modo de organização econômica, social e política da sociedade precisa ser fortalecido. Isso é o que é o fundamento do socialismo. Eu acredito nisso. É claro que o capitalismo adquiriu mecanismos de enfrentamento a isso, de domínio dos meios de comunicação, que sataniza isso, que coloca isso como algo ruim para a sociedade. Nós não... Como se fosse uma coisa ameaçadora. Ameaçadora. Que ameaça o socialismo pode fazer, né? Aí qual é o modelo? Cada povo, cada nação vai encontrar o seu caminho. A China está fazendo um modelo que eles afirmam que é socialista, é o socialismo com características chinesas, comandada por um partido comunista, né? E é o país que mais cresce economicamente, que mais tira gente da linha da pobreza, que distribui melhor a riqueza. Vamos transpor o modelo da China para qualquer outro lugar? Não. Cada país tem que construir o seu caminho. Aliás, o maior exemplo desse tempo esquisito é ver um presidente americano defendendo protecionismo e fechamento de fronteiras e o presidente chinês falando em livre comércio. Livre comércio. Doido. Né? Então, enquanto o livre comércio era bom para eles, porque eles dominavam o mundo e podiam colocar suas mercadorias no mundo inteiro, isso era a melhor coisa do mundo. Era o modelo ideal. Agora que eles não conseguem mais isso, fecha as suas fronteiras. Então, o capitalismo é sempre aquele modelo de concentração, de valorização das pessoas pelo que tem, e acho que esse modelo não vai produzir uma sociedade de homens e mulheres livres e felizes. Então, eu acredito nisso. Vou continuar lutando por isso. E eu acho que essa é uma ideia que é difícil as pessoas encontrarem razões para combater. Produzir coletivamente e distribuir coletivamente o fruto da produção. Maravilha. Deputado federal Daniel Almeida, que vai estar lançando amanhã o livro Daniel Almeida, a trajetória de um brasileiro socialista, escrito por Wander Prata, nosso colega Wander Prata, jornalista Wander Prata também. Parabéns mais uma vez pela obra, pela trajetória, pelos seus 70 anos foram agora? Dia 21. Dia 21, não é isso? E... Vai cortar o bolo amanhã, lançando o livro também, né? Vai ter uma festa, vamos dizer. Aliás, lançamento previsto para onde? No porto, ali no porto, no galpão do porto de Salvador. Tem pela Doca 1. Pela Doca 1, Isso. Porto de Salvador. Maravilha. Tem um espaço de eventos, vocês estão convidados. Além de Jefferson a referência a esse titã do jornalismo baiano, embora não seja baiano, mas radicado aqui há muito tempo, Wander Prata, né, um super jornalista. Mas tem aqui fotos também de Manuel Porto, de Milton Mendes, de Manu Dias também. Todos. 3 grandes fotógrafos que escolheram um lado, né? Milton Mendes Filho. Milton Mendes Filho e o Manuel Porto, essa turma sempre... Fazem parte dessa história, né? Faz parte dessa história. Livraço. Tem um registro extraordinário. Daniel, muito obrigado mais uma vez, um prazer tê-lo aqui com a gente. Bom dia e até uma próxima. Jefferson, obrigado pela oportunidade. Ernesto, encontrar vocês aqui. Paulinho, é uma honra estar aqui com vocês e estou sempre à disposição para conversarmos mais sobre esses e temas mais gerais da política e da sociedade. E parabéns pelo programa, sempre forte, consolidado, estou sempre sintonizado e fica o convite aqui para vocês irem lá, esse abraço mais de perto conosco lá no sábado. Muito obrigado, maravilha. Parabéns mais uma vez, um abraço. 7h51 aqui na Tarde FM.